Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. Mas para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui do meu lado, vamos conhecer um pouco do trabalho. Agora também escritor, mas antes de tudo um professor, Aldo Brasil de Souza, que está aqui nos lançando hoje um livro, Matemática Financeira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Matemática Financeira. Tá? Vamos falar sobre esse livro, sobre a jornada dele, até chegar na composição desta obra. Seja bem-vindo, Aldo. Eu agradeço, Paulo. Que você hoje aqui possa falar do seu trabalho e de por que a matemática financeira mereceu um livro aqui em Rondônia. Mas tudo bem com você? Está tudo tranquilo, meu irmão? Tudo bem. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro. Mas não precisa começar agora não, tá? Nós estamos abrindo o programa, fique tranquilo. Tá bem. Tá aí, saúde ele. Professor Aldo, prazer tê-lo aqui em nosso programa. Realmente, como o Benito já disse, é muito importante e muito gratificante termos autores aqui da nossa região falando sobre um tema complicado, porque a matemática financeira a gente conhece, mas não aplica, né? E normalmente ela faz falta, o conhecimento dela faz muita falta no nosso cotidiano, na nossa rotina, na nossa vida, e saber um pouquinho sobre conhecer essa obra realmente é bem importante. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não posso deixar de pedir para vocês curtirem, compartilharem nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou começar então a nossa gravação, tá bom, meu querido? Vou chamar a vinheta e a gente vai começar a conversar. Por favor, Deus, nossa vinheta. Vamos lá. Aldo, eu fiz matemática financeira na faculdade e foi uma matéria que era o cão, cara. Eu me lembro que eu fui para a última prova de um semestre. São as duas piores que eu fiz na faculdade de administração. Estatística e matemática financeira. São inesquecíveis. Aí eu levei muitos anos a aprender a gostar de matemática, porque matemática é matemática, ela não tem erro. Se você aplicar a fórmula, conhecer a aplicabilidade, e a forma e a fórmula, você resolve qualquer equação, você já tem resultado justo. E eu levei muito tempo para gostar de matemática, porque eu não entendia matemática. E aí hoje que eu gosto de matemática, eu já não estudo mais matemática. Mas lá no tempo que eu fiz a administração, e eu me lembro que eu tive que... a média era 6, e eu, para poder passar um semestre, eu tinha que fazer a média, né? E na última prova eu fui precisando de 10, eu tinha tirado 2 na primeira, tomei um pau, rapaz, não estudei. Passei um fim de semana estudando com o meu amigo Felipe. Se estiver assistindo, um abraço para ele. Passei um fim de semana estudando, e o professor disse: olha, eu acho difícil tirar 10 na minha prova, mas tu consegui, e eu tirei 10, cara. E ele disse: pô, você tirou 10 mesmo. Não tem erro, se você resolveu a prova, você acertou. Mas como te movimenta essa paixão pela matemática? Daqui a pouco a gente fala do livro. Tá ok. Eu sempre gostei de matemática, né?
eu comecei matemática na Uni em 91 e por problemas de trabalho eu tive que trancar. Aí fiz o curso de economia, que era à noite, mas aquela paixão da matemática não morreu. E depois que eu concluí o curso de graduação bacharel em ciências econômicas, então eu voltei para matemática e concluí, sou licenciado em matemática pela Universidade Católica de Brasília. E essa paixão sempre esteve presente, acho que na família. Nós temos outros matemáticos na família, outros físicos, né? Engenheiros. Teu irmão Aldino, né? Isso. Conheço muito. Um abraço para o Aldino. E eu costumo sempre falar para os meus alunos que matemática financeira está presente desde a hora que acordamos e vamos à padaria para comprar pão até a hora que você desliga a luz na hora de deitar, né, para economizar energia, principalmente nos dias de hoje. E conversando com um aluno, ele me disse, coisas bem parecidas que você me disse, que ele estava cursando, se eu não me engano, o curso de administração, ele queria apenas concluir o curso e depois ele tinha o intuito de fazer um concurso público. E uma coisa que eu notei é que os livros técnicos raramente trazem questões de concurso, direcionadas para concurso. E pensando nas duas figuras fundamentais da educação, que é o professor e o aluno, eu, quando dava cadeira de matemática financeira, eu tinha que andar com 2, 3 livros, um complementando o conteúdo do outro, para poder abordar de forma efetiva a ementa das faculdades. E, pensando nisso, eu elaborei esse livro com conteúdo amplo, e desse jeito, dessa forma, o professor só vai andar com esse livro. Ou seja, dá uma redução de volumes no bolso. Isso. No bolso não, no braço, na verdade, né? Me diz uma coisa, mas vamos falar um pouco da tua trajetória. Tu é natural da onde? Que tu já fez faculdade em Brasília, então vamos falar um pouco da jornada agora. Na verdade, eu sou natural de Porto Velho, mais precisamente às margens das barrancas do Rio Madeira, assim como o Aldino. Já os mais novos não, já nasceram aqui na maternidade da Cir Vargas, né? Tu foi parido mesmo. Beiradeiro. Exatamente, o famoso beiradeiro. Um parteiro e tudo. Exatamente. E o meu sonho era fazer física nuclear, mas na época, aqui em Porto Velho, não tinha essa faculdade. Né? Nem tem hoje também, né? Mas... E o que mais se aproximava era matemática. E fiz o curso de matemática, amo matemática, aprendi a gostar mesmo de matemática. E é o que eu falo, isso é uma paixão, ser professor, né? Ser educador hoje é uma paixão. Meus alunos que o digam, né? E nessa trajetória toda, eu fiz primeiro, como eu falei, fiz economia. E mesmo fazendo economia, já comecei a lecionar. Acho que minha experiência como professor, minha primeira experiência foi em 91. Né? Eu saía daqui para lecionar no município que era então Itapuã Oeste. Eu ia aos finais de semana para os alunos lá não perderem o ano letivo e voltava no domingo à tarde. E de lá para cá, de 91 para cá, não parei mais de lecionar. Então eu tive que fazer a licenciatura, concluir, ou seja, como eu já tinha começado, eu tive que concluir, né, para ser licenciado em matemática. E fiz na Universidade Católica de Brasília o complemento, porque como eu tinha concluído o curso de economia, a gente aproveita muita coisa, né? Então eu apenas concluí na Universidade Católica de Brasília os créditos por que necessários. Você foi para Brasília? Na verdade, eu não fui a Brasília, né? Porque a Universidade Católica de Brasília, na época, ela mantinha um convênio
se eu não me engano, com qual é a Maria Auxiliadora ali em cima na beira, né? Então a gente estudava os créditos de pedagogia, que era o que ficou faltando, né? E fazíamos a prova lá para concluir a licenciatura, né? Tá. Agora, entendi a trajetória. Tá? Agora, o porquê da matemática financeira? Porque dentro da linha da matemática existem a geometria, existe a estatística, né? Aí vai embora o que tem lá dentro. E outra coisa, que fica de alerta, nós temos muito poucos matemáticos. Se você quer um lugar que ainda tem bastante emprego, é de professor de matemática. Praticamente não existe. De matemática, de química, né? A Thaís que o diga, né, Thaís? Ela é engenheira química, ela também foi para lá onde você trabalha graças a isso. Não tem professor de química, de matemática e de física sobrando. Eu vou chamar um parlatório, quando voltar você vai explicar o porquê que escolheu esse ramo, tá bom? O economizômetro tá aí? Sabe qual é, né? O meu amigo Aelcio. Por favor, Eudes. Parlatório. A minha principal bandeira dentro da política, desde quando iniciei os meus mandatos em 2013, foi custar menos para a sociedade, renunciar a regalias, mordomias e privilégios. Por isso, no primeiro dia desse novo mandato, que iniciou em dia 1º de fevereiro do ano passado, eu fiz 13 ofícios à Secretaria-Geral aqui da Assembleia, renunciando auxílio moradia, renunciando salário extra de início de mandato, que o povo chama de auxílio paletó, renunciando motorista, renunciando segurança, carro oficial, renunciando 70% da verba indenizatórias, que serve para uma série de coisas, e renunciando 70% da verba para contratar assessores. Essas economias, a gente arranjou uma forma de estar prestando contas sempre para a sociedade. E por isso nós instalamos aqui no nosso gabinete este economizômetro, onde a pessoa acompanha em tempo real quanto que já deixamos de gastar, quanto que já economizamos, com verbas legais, mas que consideramos imorais. Por exemplo, auxílio moradia, aquele valor absurdo para contratar assessoria, as verbas indenizatórias e o salário extra de início de mandato, o tal do auxílio paletó. Portanto, neste 1 ano e pouco mais de um mês, já economizamos mais de R$1.933.000. São R$4.875 por dia de economia aqui no nosso gabinete. E toda essa economia nós destinamos para a saúde. Quando chega no ano seguinte, nós somamos a economia do ano anterior, fazemos um remanejamento e mandamos para o Fundo Estadual de Saúde. Por exemplo, há 2 anos atrás mandamos lá para o Hospital do Câncer, R$1.130.000. O ano passado foi remanejado para adquirir um angiógrafo para o hospital de base, R$1.257.000. Este ano, agora em 2020, nós vamos remanejar a economia de 2019, que chegou a R$1.754.000. E nesses 4 anos nós vamos economizar mais de R$8 milhões. Economizar sim, deixando de gastar verbas legais que consideramos imorais para devolver para o cidadão. Por isso a gente faz política diferente. Na época da campanha a gente não faz compromisso para contratar assessores, para a gente ter uma equipe bem reduzida, para a gente conseguir fazer essa economia. É a forma que nós encontramos para estar custando menos para a sociedade e para estar investindo na população, no cidadão, no contribuinte. Apenas para prestar conta e para você saber como funciona aqui o nosso gabinete. Bom, então, retornando. Por que matemática financeira dentro do ramo da matemática? Bem, depois que eu concluí o curso de economia, eu engatei logo numa pós-graduação de gestão financeira aqui mesmo na UBRA. E gestão financeira puxou mais esse lado da matemática financeira, né? De como fazer análise de investimento.
inclusive é uma cadeira que eu também ministrei em algumas faculdades aqui de Porto Velho. E não é só matemática financeira, eu gosto da matemática como um todo, mas a matemática financeira em si foi a minha tese de mestrado, e eu peguei essa tese do mestrado e apenas adaptei, melhorei para fazer esse livro. Mas esse livro, como eu falei, ele já era uma pretensão antiga, né, para diminuir até o volume, e pensando também no professor, para não andar com 2, 3, 4 livros, né? E foi assim que surgiu, como eu entrei também nesse ramo de matemática financeira, foi através da pós de gestão financeira que eu fiz. Hoje tu dá aula no IFRE. Aula no IFRE. Tá. Thaís. Eu estava olhando, dei uma olhada no livro, né? Ele é um livro bem fácil, com uma linguagem simples, que dá para qualquer pessoa que já tem um certo conhecimento, já passou pela matéria e precisa fazer uma revisão fácil, né? E o que me chamou a atenção, Aldo, é que ele não é só para os cursos de nível superior, né? Economia, administração, ciências contábeis. Ele também consegue abordar os temas dos cursos técnicos. Então, eu acho que traz uma linguagem importante, porque para a molecada que está estudando, às vezes estudar juros simples, juros compostos, é uma coisa muito parecida, mas que tem as suas nuances no campo da matemática financeira. E eu vi que é uma coisa assim que dá para estudar e dá para levar numa boa. É um companheiro mesmo de estudo da matemática. Exatamente. Esse foi um dos meus objetivos quando elaborei o livro, é usar uma linguagem da sala de aula, a linguagem do aluno, porque se a gente usar só uma linguagem totalmente técnica, fica difícil para o aluno entender alguns termos, né? E nesse livro a gente aborda tanto o assunto, mas eu também ensino como é que chega às fórmulas, como é que se demonstra essas fórmulas, porque depois que você entende como chegar às fórmulas, fica bem mais fácil para se entender o assunto. E nesse livro tem 500 questões de concursos das melhores bancas aí do país, como a FGV, ZAF, CESP. Então, não é só para quem faz graduação, é também para aquele público que já fez, ou está fazendo curso técnico, ou quer se preparar para um concurso público, né? Então, esse livro é destinado a esses batalhadores, né, digamos assim. E acredito que a crescente dos concursos públicos tem se tornado bem comum. Porto Velho não é diferente, Rondônia como um todo, porque a gente sabe que a grande maioria dos trabalhos aqui ainda está voltado para as empresas governamentais, né? E se faz necessário ter esses conhecimentos básicos na área da matemática, né? Básico, olha, eu falando básico, né? Não é tão básico assim, mas básico, mas é muito utilizado, né? Esses exemplos que eu dei são exemplos que a gente usa no cotidiano e às vezes a gente precisa entender quando vai comprar um imóvel, vai comprar um carro, o quanto você vai ficar pagando, o que você está pagando de juros. Isso é importante toda a sociedade saber para não ser prejudicado, né? E isso realmente é fantástico, adorei a ideia. Aí eu já vou até falar, olha aqui, anjinhos, professor Aldo, matemática financeira, dica, olha só que legal. Tá. Você já... Eu vou chamar o intervalo comercial. Quando a gente regressar, vamos começar a falar da abrangência do livro, né? Porque ele não é, como a Thaís falou, ele não é só acadêmico, né? Ele pode servir para consulta e como base de alguns professores, e vamos falar do lançamento dele, tá bom? Ok. Continue conosco, é jogo rápido. É no lá. Outro cá.
Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, de volta aqui com o Aldo Brasil, falando de matemática financeira, um assunto que eu até acho bonito, mas eu queria ter começado antes, sabia? Eu acho que eu seria um cara mais inteligente. Porque eu acho que a matemática nos obriga a um tipo de raciocínio que eu acho que nos liberta. Porque você olha para a situação e vê como uma equação matemática. Se tem problema, tem solução. É verdade. Às vezes, quando você tem formação de humanas, você só vê o problema. Só vê o problema. A matemática é bonita, ela é muito bacana, mas você tem que ter a mente bem jovem para aprender ela a fundo. Tá. Eu vou chamar só mais um parlatório. Quando a gente voltar do parlatório, a gente vai falar do lançamento do livro e de que forma ele pode ser usado para outras atividades, tá bom? Okay. Sem ser a sala de aula. Ou, aliás, já expliquei para a professora, não precisa carregar 3 na sala de aula. Mas de que forma ele pode ajudar a pessoa comum, tá bom? Okay. Deixa só eu chamar o parlatório antes, por favor. É um reconhecimento a todas as mulheres, em especial as da nossa capital. Em nome da primeira-dama Ieda Chaves. Bom, nós inabilitamos a empresa anterior, então a causa dessa demora, desse transtorno para a população, foi a não execução dessa obra por parte da primeira empresa contratada. Em razão disso, afastamos essa empresa desta obra e colocamos a segunda colocada. Isso é um trâmite que tem uma burocracia muito grande, mas com a assinatura de hoje, se Deus quiser, nós concluiremos essa obra. Uma boa empresa estará sob responsabilidade de uma boa empresa a conclusão dessas obras e a expectativa é que ainda esse ano aí boa parte dessa obra esteja sendo entregue. Serão, além da própria Avenida Mamoré e da conclusão ainda de mais 150 metros de galeria de drenagem de águas pluviais, estão faltando, eram quase 800 metros de galerias, estão faltando 150. Então essas 150 metros vão se juntar à drenagem do bairro Flamboyant e também o asfaltamento de 21 ruas aqui dentro do bairro, o que dá aproximadamente 10 quilômetros de asfalto. É um investimento de aproximadamente 8 milhões e 300 mil reais e que a partir de agora realmente nós estamos caminhando para transformar a vida das pessoas aqui do bairro Flamboyant. Na verdade, nós temos ainda uma demanda enorme em Porto Velho.
Não é só o bairro Lagoinha, nós temos problema também no Três Marias, Cascalheira, etc. Só que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Então, esta drenagem aqui do bairro Flamboyant, mesmo não concluída, já melhorou muito a qualidade de vida das pessoas aqui, com a diminuição imensa de alagações aqui neste bairro. Então, isso é um processo longo. Porto Velho é uma cidade que teve um crescimento desordenado para diversos pontos, principalmente Zona Leste e Zona Sul, e isso não é trabalho que se possa concluir numa única gestão da Prefeitura. Isso é um trabalho que tem que continuar, os próximos prefeitos, enfim, para que nós cheguemos a níveis razoáveis de saneamento nessa parte de drenagem de águas de chuva. Eu acredito que até o final do ano nós devemos estar entregando essa obra. Essa é a nossa expectativa. Tá. Aplicabilidade do livro. De que forma ele ajuda todos indiscriminadamente? Deixa eu citar mais uma vez. Esse livro eu abordo desde porcentagem, porque muitos livros de matemática financeira já entram de juros simples em diante. Mas a pessoa comum pode usar esse livro calculando, aprendendo uma simples porcentagem. Depois que ela aprender a porcentagem, lá no capítulo que eu falo sobre financiamentos, ela é um pouquinho mais avançado, mas ela vai também aprender a calcular a parcela de um financiamento de um carro, por exemplo, né? Certa vez eu cheguei para financiar um carro, aí a moça fala assim, se você der quanto de entrada, espera aí que eu vou ver o fator, para ver a parcela. Nesse livro eu explico como calcular esse fator, como calcular a parcela, como tudo. Amortização, então, no caso, se você vai adiantar. Exatamente, os processos de amortização dos financiamentos. E para quem vai fazer concurso, também eu dou umas dicas que os sistemas de amortização, tem as colunas de juros, amortização, a parcela do financiamento. Então, essas colunas, elas formam um PA. E com as fórmulas da PA, dá para você achar os termos. Por exemplo, eu quero saber quanto que eu paguei de amortização na 12ª parcela. Então, pela PA, tem como você descobrir. Né? O que você pagou realmente do produto que você comprou e o que você está pagando dos juros em cima desse produto. Tem como descobrir também o saldo devedor e muitas outras aplicabilidades. Uma coisa que eu achei interessante, Aldo, é que no final do livro tem as respostas, né? E eu acho que a gente até conversou no intervalo, que ele, além de fazer uma seleção dos melhores, né, concursos, bem atualizado, tem muitas das coisas são de 2018, 2017, além de ser atualizado, ele resolveu todas as questões para fazer o gabarito. Então, isso leva um tempo e traz uma credibilidade para o livro, que, na verdade, ele foi checado antes de produzir o gabarito. Então, ainda auxilia nessa questão para quem vai fazer o concurso público. Exatamente. Com licença. Dá uma vontade daqui. Eu já me adonei dele. Como o Paulo teve muita dificuldade em matemática financeira que ele me contou, eu ofereço, Paulo, isso aqui. Obrigado, meu querido. Vai ser muito bem-vindo na minha casa. Pode acreditar no que eu estou falando. Que você não vai ter mais dificuldade em matemática financeira. Meu valoroso irmão Paulo Benito, com estima e gratidão, Aldo Brasil. Também estima e gratidão pelo livro. Ok. Falando do lançamento. O lançamento do livro, ele vai acontecer no dia 20 agora, na próxima sexta-feira. Nesta sexta. Isso. No auditório do IFRO, no Campus Calama. É entrada franca, lógico. Você entra, quando entrar no hall de recepção do IFRO, você vira à esquerda, que você vai
dar de frente à porta do auditório. Sexta, a partir de que horas? A partir das 19 horas. É o lançamento do livro Matemática Financeira. Estarei lá. Ah, tu vai estar mesmo. Ela vai estar lá, tá? Eu te garanto. Ela tem aula até às 6h30, não custa nada para ela. Tenho aula até às 6 e pouco com as crianças. E no lançamento como eu creio que vai ter muitos professores, meus ex-alunos estão convocados, tá? Para comparecerem, os meus alunos também, amigos professores, né? Eu vou estar no lançamento, vou estar explicando, vou estar mostrando o sumário, explicando algumas coisas, no final eu vou dar uma aula e demonstrar uma fórmula do ganho real, que é um dos capítulos do livro, e resolver as 2 questõezinhas para a gente não errar mais esse assunto em concurso. É quase uma aula inaugural do livro. Isso mesmo. Querido, muito obrigado, boa sorte. Ele vai estar lá autografando, viu? Você que gosta de matemática. Eu achei excelente a ideia. A do Brasil, matemática financeira, né, para cursos de economia e administração, contábeis, técnicos, com 500 questões de cursos das principais bancas do Brasil. Tá aí, ó. Tá bom? Vai lá prestigiar nesta sexta-feira, 7h, no auditório do IFRO da Calama. Mais uma vez, muito obrigado. Siga firme e um abraço na família, tá bom, meu querido? Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui falando sobre o livro. Beleza, dá tchau, Thaís, rápido. Aldo, obrigado pela sua presença aqui e estaremos lá no lançamento do seu livro na próxima sexta-feira, dia 20. E a vocês de casa, até o próximo programa. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue escolhendo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.